E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Me chamo Rafael, sou sou um dos líderes do Projeto Crescente, juntamente com a Jaqueline Maldonado. E estou gravando esse vídeo para um treinamento chamado Justiça Generosa. O porquê nós fazemos trabalho social, o porquê nós estamos aqui, o porquê queremos ver isso transformado através de movimento social. Então, eu quero explicar um pouquinho aqui um dos motivos, as nossas bases, os nossos fundamentos e, e como buscamos isso através da palavra de Deus, como nós se fundamentamos através dela, que é o mais incrível, que é o mais importante. Então, bora lá, eu vou compartilhar uma tela aqui. Justiça Generosa. O tema foi baseado no livro do Tim Keller, de Timothy Keller, chamado Justiça Generosa. Nós eu usei esse livro como base. Um outro livro também é do Vishal Malwart, chamado Verdade e Transformação. Um livro incrível, usei ele bastante também. O Manifesto para Curar as Nações. Eu leio esse livro, muito bom. Então vamos lá. Alguns tópicos que nós vamos abordar hoje. Visão bíblica sobre justiça. Livro, Justiça Generosa, de Tim Keller. Política e Justiça. E como trazer justiça à Terra. Eu escrevi errado, mas enfim. Vou corrigir depois. Visão bíblica sobre justiça. Aqui tem uma frase que eu gosto bastante de falar, que eu não quero uma cultura baseada em assistencialismo. Eu quero justiça. A justiça que vem do céu é diferente de uma assistência. Podemos oferecer assistência, isso não é errado, isso é bom. Porém, uma cultura que é baseada em apenas assistencialismo vai ficar longe de ser curada. Então, eu quero justiça. Eu quero uma visão bíblica de justiça baseada aqui na Terra. Antes de começar um pouquinho aqui, eu quero fazer um adendo, que é muito importante. Nosso corpo, para quem não conhece, vocês vão assistir esse treinamento, esse tópico mais tarde. O Projeto Crescente é não é a palavra certa, ele é formado pela maioria mulheres. Existem 2, 3 homens que estão ali junto conosco, porém a maior parte mulheres. E eu quero deixar uma frase para vocês, você mulher que está nos assistindo: mulheres fortes física, intelectual, social e moralmente nutrem, geram crianças fortes, homens fortes, comunidades e nações fortes. Vocês nutrem crianças fortes, vocês nutrem homens fortes. Vocês são a mulher valiosa, lá escrito lá em Provérbios 31. Mulher virtuosa é aquela que ela entende o chamado dela e fortalece uma comunidade. Eu gosto de falar que uma sociedade saudável foi formada por família saudável. E uma família saudável é baseada também em mulheres saudáveis. Então, vocês são incríveis, eu amo vocês. Vamos lá. Um pouquinho sobre justiça. Lá em Miqueias 1:8 ou 6:8 fala: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor diz. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, aqui ele está deixando bem claro para o homem: pratique a justiça. Em Salmo 146, em Deuteronômio 10 também podemos ver isso. Aqui nós podemos ver que justiça na Bíblia é sempre baseado quando o que nós fazemos com órfãos, viúvos e pobres. O povo é jogado na Bíblia se baseando como se tratava os necessitados. Logo teremos isso como um padrão hoje. Eu pergunto para vocês como nós estamos tratando aqueles que precisam. Ou seja, se uma nação, uma cidade é julgada pelo aquilo que ela faz com as minorias, por assim dizer, o que nós estamos hoje fazendo? Eu vou entrar um pouquinho de política, um pouquinho mais para frente, porque é necessário. E alguns partidos políticos defendem as minorias. Isso é extremamente importante. Isso faz parte da Bíblia. Isso faz parte daquilo que Deus determinou a nós, como filhos dele. Órfãos, viúvos e pobres, nós devemos cuidar de cada um deles.
Nós devemos realmente investir nosso tempo, talento nessas pessoas. E o projeto Crescente está baseado nisso, está baseado nas necessidades físicas das pessoas, as necessidades de órfãos, viúvas, pobres, moradores de rua. Não estamos baseados em pessoas assim. E nós devemos realmente entender que justiça é um comissionamento de Deus. A partir do momento que Deus fala, pratique a justiça, Ele está falando uma ordem direta a nós. Então, órfãos, viúvos e pobres. Ok? Base bíblica. Segundo Isaías 58, verso 6, fala assim: o jejum que desejo não é este. Não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo. Ele está falando que o jejum aceitável não é esse. Isaías 58 fala sobre o jejum agradável ao Senhor. Ele está falando, não, esse não é o jejum que eu quero. Soltar as correntes da injustiça, resgatar as cordas de jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Um dos pilares da igreja primitiva era o cuidado que eles tinham pelos necessitados. Sempre foi um chamado da igreja, ainda mais hoje que vivemos uma grande desigualdade social, ou seja, desde a época da criação da igreja, lá em Atos, eles foram chamados, ele entendeu o chamado da igreja em realmente ter o cuidado com os necessitados. Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ou seja, ele está vindo para todos nós, porque todos nós precisamos de algo espiritualmente falando, alma falando, fisicamente falando. Então, se todos necessitam de algo, nós devemos realmente prestar atenção ao nosso próximo, que possamos ser bases para ele, não apenas espiritualmente falando, que não possamos dar apenas o alimento espiritual, mas que possamos dar realmente o alimento físico, o alimento de alma, e o cuidado emocional. Beleza? Leiam Jó 29, 12 ao 17, Jó 31. Eu vou abrir com vocês. Jó 29. Deixa eu ver aqui. 29, do 12 ao 17. Pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era meu manto e meu turbante. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava das suas vítimas. Lá em Jó 31, 3 a 18, fala assim: se eu neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno nos fez também. Não foi ele que nos formou, a mim e a eles no interior de nossas mães? Se eu não atendi os desejos do pobre, eu fartei os olhos da viúva, se eu comi meu pão sozinho, sem compartilhar com o órfão, sendo que desde a minha juventude eu criei como se fosse seu pai, desde o nascimento guiei a viúva. Se vi morrendo por falta de roupa ou necessidade sem cobertor, e o coração não me abençoou porque eu aqueci com lã das minhas ovelhas. Se eu levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que meu braço descaia do ombro e se quebra nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, temendo seu esplendor não podia fazer tais coisas. Ou seja, Jó deixa muito claro a intenção do coração de Deus, de realmente ser os pés do aleijado. Esse é o nosso chamado. Ele deixou isso bem claro para nós. Jó. Reflitam nessas palavras. Jó 29 e Jó 31. Beleza? Eu quero também atentar uma coisa que é muito importante. Não sei se vocês já repararam nisso. Vocês já repararam que em Lucas 10, Jesus envia os 72 discípulos para pregar as boas obras, para expulsar demônios, curar os enfermos. E também vimos que em Atos, o Espírito Santo desce e dá poder aos apóstolos. É muito interessante notar que o Espírito Santo não dá apenas o poder de curar as pessoas, porque lá em Lucas 10, antes de Atos, as pessoas já foram comissionadas
a curar as pessoas. Ou seja, o Espírito Santo não só deu Deus dos apóstolos o poder de ter compaixão para com o mendigo aleijado, insignificante. Ele também deu a eles o poder para curar o mendigo, para atender a sua necessidade. Ou seja, não apenas espiritualmente, não apenas fisicamente, mas em relação a todas as suas necessidades físicas, psicológicas, mentais, emocionais. Fomos chamados para atender aos necessitados, seja eles quais forem. Seja os ricos precisando de um apoio emocional, seja o pobre precisando de um alimento. Fomos chamados para trazer justiça. E a justiça do reino, a justiça dos céus, é contra toda a obra do maligno. E toda a obra do maligno significa nossas emoções, a nossa mente, nosso coração, nosso físico, onde somos atacados diariamente. Então, o Espírito Santo não veio apenas para dar um poder de cura espiritualmente, mas também fisicamente, atender às necessidades, de ter compaixão. Deixa eu apertar aqui. Livro Justiça General de Tim Keller. Os cristãos não deveriam preocupar-se em defender os direitos de terceiros. O evangelho tem a ver com amor e serviço com perdão, cuidado dos semelhantes, independente de quais sejam os seus direitos. Dependendo dos direitos, o evangelho já aglobou tudo isso, tá ligado? Aqui ele fala, né? O que significa fazer justiça? Primeiro capítulo, justiça o Antigo Testamento. O que Jesus ensinou sobre justiça? Jesus e nosso próximo. Por que devemos fazer justiça? Como devemos fazer? Fazendo justiça na cidade, paz, beleza, Judá. Esses são os capítulos escritos no livro. Aqui eu quero fazer um adentro também de como ouvir a voz de Deus. Eu acho, né, importante que todos podemos ouvir a voz de Deus, talvez de formas diferentes, mas todos podemos e devemos ouvir a voz dele para se comunicar com ele. É interessante que Deus fala de várias formas, seja visões internas e externas, seja sonhos, seja impressões, que é como se fosse uma imagem mental. Se você fechar o olho ou falar uma cadeira, você automaticamente vai mentalizar uma cadeira. Isso é uma impressão. Impressões físicas, quando você sente dor que não é sua, para você orar por cura. As vozes interna e externa, quando você ouve Deus audivelmente, quando você acha que é sua consciência, mas é o próprio Deus falando com você. A Bíblia, que é a forma que todos os cristãos encontram Deus, ouvem Deus através da Bíblia, através da palavra dele. E o X, que Deus fala de inúmeras formas. Deus pode usar tudo para falar com você. Os céus estão sempre abertos. Geralmente oramos, abram-se os céus. Mas isso é equivocado, já que Jesus já abriu os céus. Geralmente o que está fechado é aquilo que se encontra entre as nossas orelhas, ou seja, a nossa mente. Que possamos abrir a nossa mentalidade, conforme Romanos 12 diz, e sermos transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz, onde diz que os céus já estão abertos, bastamos orar para ele e falar, venha o seu reino. Incrível isso. Eu quero deixar essa parte, porque eu acho que é uma parte importante, que é uma parte profética, mas também uma parte prática, ok? Se atentam a isso. Quero fazer um adendo a essa parte de compaixão, de profética. Não há falta de serviço cristão. Não há falta. Acredito que muitos cristãos já estão fazendo muitas coisas, principalmente na Igreja Vida Plena. Mas eu acho que o que falta, muitas vezes, é fazer desse serviço algo sem compaixão profética. Eu digo que não há nada que possamos fazer sem o amor. E Deus deixa isso bem claro em Coríntios. Ele fala, cara, dependendo do dom que você tem, você pode falar até a língua dos anjos, mas sem amor nada disso adiantará. Aqui é um ponto importante onde o amor é a maior ferramenta que nós temos. E os dons, a profecia, os talentos são apenas veículos para demonstrar o amor de Deus, ou seja, a compaixão. Que possamos ser veículos do amor de Deus também. Se passamos um pouquinho, vou entrar na parte chata, que é legal também. Expor os pecados e mazelas do povo dentro da igreja tem muito a ver com a posição política. Eu quero deixar uma pergunta para vocês, eu achei interessante.
o quanto nossa posição política é maior que o evangelho. O quanto ser direita ou esquerda é mais importante que Cristo. O quão importante é defender um candidato A ou B é mais importante que Cristo. A Bíblia é nosso fundamento profético. Devemos ter uma posição política em relação isso é importante porque Deus determinou política. Em Isaías fala isso muito claro. Porém, nós não colocamos a nossa salvação neles. Nós não devemos colocar a nossa salvação em partidos políticos. Nós devemos colocar a nossa salvação em movimentos sociais como esse que nós estamos fazendo. A nossa salvação não está aqui, está em Cristo, em apenas Cristo. Nada além disso. Esquerda e direita se divergem quanto ao assunto de justiça social. Aqui entra aquilo que podemos ver capitalismo, onde quanto mais capitalismo investe, mais oportunidades, assim, menos pobreza. Eu concordo com isso, mas também concordo com a ideia esquerdista de se preocupar com classes sociais, algo definido por Marx. Esse ponto, acredito que ele esteja correto, por mais que eu divirja com ele em inúmeros pontos. Acredito que a preocupação dele com os necessitados era tão importante que nós devemos realmente olhar para isso e falar: eu acho que ele pegou da Bíblia isso. Então, entenda que partidos políticos sempre vai pegar porções. Tudo que é movimento, tudo que é partido político sempre pega um pedaço daquilo que a Bíblia diz. E nós não podemos tornar esse partido como se fosse a totalidade. A única coisa que é total é Jesus. A única coisa que é total é a redenção de Cristo na cruz. Nada além disso. Ok? Por isso, muitos cristãos, por colocarem ideologias políticas de Deus, acabam se esquecendo do real significado de justiça. Quando nós achamos que a salvação se encontra em algum movimento, algum partido, nós estamos idolatrando isso. E não estamos com uma ideologia de que um movimento pode salvar, algo que só Jesus pode fazer, algo que só Deus possa fazer. Amém? Espero que vocês entendam. É um ponto delicado, mas é um ponto necessário. Toda vez que nós colocamos uma ideologia e cremos em uma ideologia, não estamos cometendo idolatria. Porque toda ideologia traz algo redentivo, ou seja, algo que tem o slogan "Eu posso salvar o mundo", sendo que apenas a cruz de Cristo pode salvar o mundo. Aqui eu acho muito incrível. Aqui vai falar um pouquinho também, não apenas de política, mas vai falar de sociedade. Lá em João 5, conta a história de um aleijado, se não me engano, um aleijado, onde que sempre tinha um anjo que retocava as águas, e o primeiro que caía nessas águas era curado. Eu falo que o livro fala, na verdade, a transformação fala, o tanque social, esse tanque, essa piscina, que era sempre tocada, era o tanque social de uma sociedade estagnada e egoísta, que precisava ser agitado para a cura do homem. Ou seja, parecia que aquele tanque de água se refletia na sociedade, porque o homem nunca conseguiu entrar nesse tanque. Então, de forma social, o que eu quero trazer é Jesus agitou esse tanque, e esse tanque não era apenas a água em si, não era algo no qual espiritualmente podemos falar apenas, mas é algo totalmente social, no sentido de que Jesus agitou as águas quando ele curou aquele homem em pleno sábado. Naquela época o sábado era guardado, então quando ele fez isso, ele sabia disso, ele agitou tudo, falando assim: como vocês que não agitam as águas, como vocês que não estão aqui orando por eles, cuidando deles, vem me falar que eu não posso fazer algo de sábado. Eu estou mostrando na cara de vocês que a sua tradição, a sua estagnação é algo que está matando vocês. Ou seja, Jesus dá um tapa na cultura daquela época. Está dando um tapa para nós hoje, quando nós não precisamos ter atenção nas necessidades sociais, físicas das nossas comunidades. Aqui também fala de uma sociedade cega.
Tem uma história que conta, né? Uma história não, né? Um homem que é cego. Os discípulos perguntam, Deus, Jesus, mestre, ele nasceu cego ou os pais deles pecaram para ele ser cego? É interessante que a história conta que ele nasceu cego. Aí eu faço a seguinte pergunta: se o homem veio nascer cego, mas ele precisava virar um mendigo por ser cego? Será que ninguém cuidou dele? Será que ninguém precisou cuidar dele? O mundo pôde ver que os governantes não cuidavam do seu povo, mas Cristo fez. A partir do momento que Cristo mostrou isso para os discípulos, ele não estava se preocupando com o pecado, ele não estava se preocupando nem com a cura do mendigo. Ele estava se preocupando como a sociedade estava cuidando daquele necessitado, onde ele estava à margem da sociedade. Ou seja, Cristo mostrou para os governantes que eles não estavam fazendo o trabalho deles, de servir o povo, de cuidar do povo, de cuidar das necessidades. Então, a partir do momento que ele cura o cego, ele está falando, governantes, é assim que cuida dos seus habitantes. E aqui fala, né? A compaixão genuína nos convida a confrontar as estruturas sociais e práticas culturais que tornam as pessoas infelizes. O quanto sistemas e práticas culturais têm escravizado as pessoas. O quanto mentalidades e estruturas sociais em comunidades, em empresas, em racismo estrutural, o quanto isso tem tornado as pessoas infelizes e o quanto nós devemos lutar contra isso, o quanto nós devemos agitar as águas, o quanto nós devemos agitar o tanque. Não devemos ser uma sociedade estagnada. Nós devemos se importar com as margens. Isso é incrível, estamos dando várias bases bíblicas onde Jesus deu um tapa na parte social daquela época. E hoje ainda continua dando um tapa. Vamos trazer justiça à terra. Se Deus não está se movendo, eu movo Deus. Smith Wigglesworth. Vou encerrar por aqui. A energia para a mudança social, Lázaro. Cara, Jesus podia curar Lázaro de uma voz. Quando a irmã dele veio até Jesus, Jesus vai falar, Lázaro, levante-se, e Lázaro com certeza ia levantar. Porém, quando Jesus demora um pouco para trazer, para vir até Lázaro, ele está esperando muitos governantes virem até aquela hora, e ele chorou. Ele chorou não apenas por Lázaro ser seu amigo, mas ele chorou porque a sociedade estava cuidando tão mal dos seus. E quando ele esperou todo mundo se reunir, ele ora, ele chora, ele reclama, ele traz a vida. Então essa é a energia para a mudança social, a compaixão. A compaixão pelo seu próximo, a compaixão com o seu vizinho. Não espere de governantes aquilo que você deve fazer. Isaías 61 deixa isso muito claro. Reconstruir as velhas ruínas. Então, eu declaro isso. Eu declaro que possamos ser uma sociedade, um povo que não é estagnado. Nosso serviço hoje não tem poder porque, em alguns casos, é marcado pelo amor próprio. É conduzido por uma compaixão que não entende as raízes da miséria social e humana e não traz nenhuma resposta a elas. É mais do que nunca, não se considera o fato de que líderes religiosos, políticos, sociais do mundo foram e são capazes de opor-se, prender e até mesmo crucificar inocentes funcionários públicos, tal como Cristo, porque o reino natural muitas vezes é controlado por um mal sobrenatural. Aqui não entendemos o porquê nós devemos ouvir a voz de Deus, porque existe uma luta espiritual. Essa luta espiritual, Deus quer nos mover em entendimento para orar, para lutar espiritualmente falando. Mas também existe a luta física, onde nós lutamos contra toda injustiça, sabendo que o sobrenatural influencia o natural. Então, por isso, nós oramos a Deus e Deus dá sabedoria, para que quando lutarmos algo físico, o sobrenatural já tenha ganho do natural. Faz sentido?
Então, se eu fosse deixar algumas dicas práticas, sejam intercessores sociais, intercessores para necessitados, intercessores de mudança social. Essa é uma dica, esse é um conselho, isso é uma comissão para vocês. A segunda dica, eu diria que nós devemos lutar contra toda injustiça física, se opor a tudo aquilo que é contra a Bíblia. E 3, nós devemos se relacionar tanto com Deus para entendermos aquilo que está acontecendo espiritualmente. A partir do momento que nos relacionamos com Deus, tudo se conecta, tudo faz sentido. Então, eu termino aqui com uma frase de John Wesley. Ele fala assim: a menos que tomemos conta da geração que está surgindo, crianças, adolescentes, o presente reavivamento da religião irá durar apenas uma geração. Que a nossa luta social não dure apenas hoje, mas que possamos ensinar a próxima geração a lutar aquilo que muitos heróis da fé têm lutado durante todos esses anos. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que justiça social é um chamado cristão. Que possamos ser como Wilberforce, lutando contra a escravidão na Inglaterra. Que possamos ser como John Wesley, que trouxe reforma social para a Inglaterra e parou a Inglaterra para uma revolução francesa. Que possamos ser como Calvino, que mudou Genebra. Que possamos ser como Lutero, que impediu a igreja dominar de forma errada sobre os seus servos, sobre os seus membros. Que possamos realmente se levantar como intercessores sociais. Então é isso, espero que tenham gostado. Nós somos do Projeto Crescente. Se esse vídeo está chegando para uma pessoa que não nos conhece ainda, coloca lá no Instagram, Projeto Crescente. Vai aparecer nosso perfil lá, curta, compartilhe, nos ajude. Qualquer dúvida, vocês podem comentar no link lá no YouTube, que esse vídeo vai estar no YouTube. E é isso, beleza? Eu quero encerrar esse treinamento, essa palavra com uma oração, ok? Senhor Jesus, eu oro e declaro, Pai, sobre cada pessoa que está aqui ouvindo isso. Eu declaro, Pai, um romper espiritual na vida dela. Um romper que ela entenda, Pai, aquilo que o seu reino traz. Em nome do Senhor Jesus, que possamos realmente entender o seu chamado para essa sociedade hoje. E que possamos, Pai, realmente ensinar aos mais jovens o que é justiça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Encerro por aqui. Até mais, galera.